Amém. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Esse é um culto de mulheres. E, apesar de ser um culto de mulheres, a palavra pode ser muito bem apreendida e pode servir para os homens também. Mas como é um culto de mulheres, é especial e, por causa disso, nós vamos falar a respeito de uma mulher, ou melhor, de duas mulheres. Nós vamos falar um pouco aqui sobre um texto que é muito conhecido, E apesar de ser tão conhecido, muitas vezes quando eu olho para mim mesma, eu vejo o quanto, apesar de conhecer esse texto, ainda tenho dificuldade em cumprir aquilo que o texto está ensinando. Então é por isso que a gente não se cansa de ensinar e por isso que tem textos da Bíblia que a gente já viu e passou por eles várias vezes. E ainda assim o Senhor tem que nos lembrar sempre dos preciosos ensinamentos que estão nesses textos, porque nós somos falhos e tendemos a esquecer. E eu estava me lembrando, quando meditei nesse texto e estava pedindo ao Senhor uma direção daquilo que o Senhor queria falar, e o Senhor me fez lembrar desse texto. Eu queria falar sobre um tema, mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Tem um tema já que eu estou querendo falar para mulheres há um tempo, mas hoje não era o que Deus queria. E quando Deus falou sobre esse texto para mim, eu disse: Senhor, mas esse texto de novo. Quando eu disser que o texto é esse, o povo vai dizer, as irmãs vão dizer de novo, eu já escutei essa história. Mas o Senhor me fez lembrar de um método que eu não sei se talvez os irmãos não conheçam, talvez alguns conheçam, mas tem um método de estudo que as pessoas que fazem concurso hoje em dia, elas têm usado muito, que é um método que você lê o texto que você está estudando para as provas, você lê o texto, no outro dia você lê um outro texto, você faz um cronograma, e aí no 7º dia daquele cronograma você volta para o texto que você leu no primeiro dia para ler as partes que você destacou. E esse programa, ele tem sido colocado em prática. Tem alguns profissionais que estão ganhando dinheiro ensinando como fazer isso, porque é necessário que a gente relembre tudo que a gente já aprendeu. Porque se a gente lê uma vez, sozinho, só essa vez, a gente não fixa, isso não fica na nossa mente. Então, com a palavra de Deus não pode ser diferente. E Deus me lembrou disso. Deus me lembrou. Lembra dos concursos? Lembra das técnicas para concurso? Você lê um dia, lê o segundo dia, lê o terceiro dia, mas você vai ter que voltar para aquilo que você leu no primeiro dia para ver os aspectos mais importantes. A minha palavra é assim. Você não pode ler um texto só uma vez, você tem que voltar para ele. Tem coisa ali. Vá para esse texto. E o texto, meus irmãos, está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se vocês tiverem suas Bíblias, podem abrir, fiquem à vontade. Lucas 10, 38, versículo. Jesus na casa de Marta e Maria. Quem já ouviu falar desse texto aqui? Todo mundo, né? É um texto bastante conhecido. Eu já li tanto esse texto, já aprendi tanto com ele, mas ainda assim o Senhor me lembra, de vez em quando, que eu preciso aprender mais com esse texto. Então vamos ler aqui a partir do 38, tá? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Interessante que, como já durante os louvores o Senhor confirmava essa palavra,
como através da ministração profética o Senhor já me confirmava essa palavra. Não se preocupe com nada, não se preocupe com nada, o essencial você já tem. E você tem que guardar aquilo que você tem de essencial. Mas quando a gente olha para essa cena, normalmente a gente costuma olhar para a cena e entender que Maria fez o certo. A gente entende, né, que Maria fez o certo. E a gente acaba achando Marta uma pessoa ranzinza, alguém que está trabalhando demais e fica reclamando da outra que não está trabalhando. E basicamente é isso que a gente vê nesse texto. Mas se a gente se avaliar honestamente, se a gente olhar para dentro da gente, com quem a gente se identificaria? Honestamente, se não responda para mim não, mas pense em você mesmo. Com quem é que a gente se identifica olhando para esse texto aqui? Como é que você age quando você vai receber visitas, hóspedes, né? Visita que vai chegar e vai ficar, vai pernoitar, porque as distâncias eram muito longas, né? Porque não existia carro naquela época, então, e Jesus caminhava mesmo a pé, vez ou outra que ele tinha ali a ajuda de um jumento, mas foi só quando ele foi entrar em Jerusalém, mas Jesus era o tempo todo caminhando a pé. Então, era muito longe de um povoado para outro. Então, se Jesus chegou na casa de Marta e Maria, ele chegou para, pelo menos, pernoitar ali. Ele ia ficar. E quando nós temos hóspedes ou visitas, vamos receber uma visita, o que a gente faz? A gente arruma muito serviço para fazer, não é? Nós colocamos a melhor toalha na mesa, muda a toalha da mesa, troca o tapete do banheiro, bota o mais bonitinho, coloca uma louça melhor para a visita. Se você é daquelas pessoas que não tem tempo de lavar o banheiro todo dia, você lava nesse dia que a visita vai. A gente arruma muito serviço quando tem visita. Agora imagine chegar uma visita inesperada, porque aqui nessa época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, Jesus não avisou que ia chegar. Ele chegou. E vocês sabem que Jesus não andava sozinho, né? Qual era o mínimo de pessoas que ele andava? 12. O mínimo era Jesus chegando mais 12. Eu fico com calafrio só de pensar, chegar um batalhão com 13 lá em casa para comer e eu ainda ter que arrumar um lugar para eles dormirem. E eu imagino que se fosse comigo, talvez eu agisse como Marta. E a gente fica o tempo todo procurando serviço, procurando o que fazer. E às vezes eu percebo que quando eu tenho visita em casa, ou quando tem festa na minha casa, não é muito comum, mas, sei lá, um aniversário de alguém, às vezes eu nem consigo aproveitar a companhia das pessoas, porque eu estou o tempo todo, sirvo um, sirvo o outro, vou lá dentro. Meu marido do mesmo jeito. E as pessoas ficam lá conversando entre elas, e a gente não aproveita as visitas, a gente não dá o devido valor àquela pessoa, a gente não dá a devida honra de parar e conversar. Então, a gente age um pouco como Marta. Como é que a gente se comporta? Como é que a gente se comporta se essa visita não é previamente agendada? A gente enlouquece. E você imagine que no caso aí de Marta e Maria, não era como hoje não, que a gente tem comida congelada, a gente tem micro-ondas, né? Nós temos máquina de lavar roupa, para, sei lá, lavar uns lençóis rapidamente ali, secar, para a visita ter um lençol limpo para dormir. Nós temos tantas facilidades que elas não tinham. Não tinha água saindo na torneira delas, como tem na nossa. Não tinha água saindo no chuveiro, porque não tinha chuveiro. Era no pote mesmo. Não tinha geladeira para conservar as coisas. Então, essa mulher estava recebendo, essas irmãs, né? Elas estavam recebendo visitas, uma visita de muita gente chegando. E Marta, ela quis ser uma boa anfitriã. A preocupação dela foi essa. E se a gente for bem sincero, a gente vai entender a preocupação dela. Ela teve a preocupação de ser uma boa anfitriã, de receber bem aquelas pessoas. O detalhe aqui nessa história é que Marta, ela não atentou que aquela visita dela não era qualquer pessoa. Marta, ela não entendeu, ela não percebeu o valor. Vocês já pensaram? Imagine vocês, se vocês tivessem a oportunidade de receber Jesus assim em carne, assim, carne e osso, para a gente pegar nele. Aqui agora. Eu não faria mais nada, a gente ia para perto dele, né? Eu imagino isso. Mas Marta, naquela época, ela não atentou
para quem era essa pessoa. Ela estava recebendo o Rei dos Reis na sala dela, na casa dela, e ela não entendeu o privilégio que era ficar e ouvir. Ela queria servir, e a gente quer servir. E a gente, quando vem para a igreja, às vezes a gente também quer isso, né? Cada um tem uma função e a gente quer servir. E eu o tempo todo preocupado se as coisas estão funcionando. E muitas vezes a gente não para entender que Jesus não está em carne aqui, mas Ele está. Ele está aqui. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Mas Ele está aqui mesmo que eu estivesse sozinha, porque o Espírito Santo está comigo e me acompanha. Jesus está aqui. Marta não soube discernir o milagre de Deus que estava na sala dela. Ela não soube discernir. Ela não entendeu. E nós, muitas vezes, não sabemos discernir o milagre que é ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Muitas vezes não discernimos esse milagre. E nós muitas vezes vamos para a igreja, ou estamos em casa, ou estamos em reuniões de oração, e a gente está com a cabeça pensando em várias coisas que deixou em casa para fazer. E a gente não entende o valor daquele que habita em nós e daquele que está aqui. Marta, ela se preocupou em ser uma boa anfitriã, ok, algo razoável, nós todos queremos receber bem, inclusive ser hospitaleiro é uma coisa boa, é até um mandamento de Deus, sejam hospitaleiros. Mas Marta, ela se envolveu demais com os afazeres. E quando a gente traz isso para o reino de Deus, para a obra, Deus não está querendo que a gente fique só parado, não. Ele tem um serviço para nós, Ele tem um chamado para nós, Ele tem uma função para nós no corpo de Cristo. Mas Ele não quer que a gente ultrapasse o limite do serviço. Ele não quer que a gente perca tempo com aquilo que é secundário. Tem um serviço a fazer, mas eu preciso antes me alimentar. Eu preciso antes receber daquele que está na minha sala e tem palavras de vida eterna para falar para mim. Então, eu preciso receber dele. Maria, ela sabia que era importante servir o hóspede. Eu não tenho dúvidas que Maria era uma serva também. E ela tinha um coração de serva. Nessa cena que a gente leu, ela não estava servindo da forma como a gente entende. Que fazendo alguma coisa, trazendo água, preparando comida, preparando a hospedagem. Ela não estava fazendo isso. Mas eu acredito que Maria era uma serva. Mas Maria, ela teve a sensibilidade de discernir que mais importante do que preparar tudo que estava sendo preparado na cozinha, mais importante do que isso, mais importante do que essas atividades secundárias, era ela parar e voltar toda a sua atenção para o principal, que era o Senhor. Maria entendeu que precisava voltar a toda a sua atenção para aquele que estava sentado na sala dela. Ela entendeu a importância disso. Jesus está aqui e eu vou ouvir Ele falar. Às vezes, quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente quer falar o tempo todo. A gente não entende o valor que é parar um pouco para ouvir Ele falar também. Ou então a gente tem várias coisas a fazer e a gente quer agradar a Deus através das nossas obras e do nosso serviço. Mas Deus não está procurando pessoas para agradarem Ele com as obras. Deus está procurando pessoas que tenham o coração quebrantado e que tenham o desejo de se relacionar com Ele de uma forma íntima. É isso que Deus procura. Deus procura em nós verdadeiros adoradores. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, lá no Evangelho de João, Ele tem a oportunidade ali de dizer para ela o que Deus está procurando. E Ele não diz, Deus está procurando pessoas para trabalharem para Ele. Deus precisa, de fato, a seara precisa de pessoas para trabalhar nela. Mas a prioridade, o principal tem que ser pessoas que queiram, de fato, ter o coração em Deus e adorarem Ele
em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar. Nós aprendemos com Maria que nada, nem ninguém, deve tomar o lugar do tempo passado na presença de Deus. Nada, nem ninguém. Maria, ela não queria perder as riquezas. Eu fico imaginando o que Jesus estava falando, o texto não diz o que Jesus estava falando para Maria, o texto não fala. Mas quando nós lemos as palavras de Jesus em outros textos, nós vemos que quando Jesus falava, da boca dele saía vida, porque as palavras dele eram palavras de vida e de sabedoria. Então eu imagino que Maria ficou ali maravilhada com aquilo que ela estava ouvindo. E ela parou. E ela não queria perder. Por que Maria não deixou e foi ajudar Marta? Ela não queria perder. Podia ser a última oportunidade dela com Jesus ali. Ela não queria perder essa oportunidade de dar atenção a Ele. E a gente tem que se colocar na presença de Deus como se essa fosse a nossa última oportunidade. Como se isso fosse o mais importante, porque de fato isso é importante. A gente permite muitas vezes que nossa rotina, nossos problemas, nos impeçam de viver o melhor relacionamento e o relacionamento prioritário da nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. A nossa rotina nos impede, o nosso serviço, as atividades que nós temos. Gente, nós vivemos num tempo em que, apesar de termos facilidades que eu falei aqui, é micro-ondas, é geladeira, é freezer, é máquina de lavar roupa, é liquidificador para bater um suco, nós temos tantas facilidades. Mas ainda assim, nós vivemos num tempo em que a gente não tem tempo para nada. Você procura tempo e não acha, é o tempo todo ocupado com alguma coisa. As cidades, principalmente em cidades grandes, as distâncias dificultam muitas coisas. Você tem um compromisso às 7, você tem que sair 5h30, às vezes, para chegar. Então, nós não temos mais tempo para nada, nós vivemos num tempo assim. Mas se a gente olhar para a situação de Maria, porque você pode olhar e dizer, mas Maria vivia numa outra realidade. Maria vivia num tempo em que todo mundo tinha tempo, as pessoas sentavam na calçada, conversavam. Mas Maria também vivia numa época em que as facilidades da vida doméstica que nós temos hoje não existiam. A comida, para ser feita, precisava pegar lenha para ligar o fogão, a lenha. A comida não era feita em 1 hora, em 2 horas, não. Se acordava cedo, muito cedo, para pegar a lenha, para pegar a água, para trazer para casa. A vida dessas mulheres também não era fácil. A vida de Marta não devia ser fácil. Mas nesse momento em que Jesus está na casa delas, Maria, ela sabe dizer não àquilo que é secundário. E eu acho, olhando para mim, e eu acho que vejo isso também, olhando para a vida de pessoas próximas a mim, eu acho que a gente não sabe dizer não ao que é secundário. E por não dizer não ao que é secundário, a gente perde algo precioso, que é viver uma experiência com Deus de fato. Viver uma experiência com Deus, em relacionamento com Deus, algo íntimo e pessoal. Não é vir para a igreja. Não é ir para todos os cultos, todas as reuniões. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela sua vida naquele lugar secreto, como foi cantado aqui. A sua vida com Deus no seu dia a dia, na sua casa, onde você está. É esse relacionamento que eu estou falando. Porque a gente vem para a igreja, a gente é alimentado, nós adoramos a Deus, aqui é o lugar em que a gente vem adorar e cultuar e celebrar a nossa fé com os nossos irmãos. Isso é bíblico e tem que ser feito. Precisamos uns dos outros. Mas a igreja não é esse lugar secreto onde nós vamos construir esse relacionamento de intimidade. Então, se eu imaginar, por exemplo, o meu relacionamento conjugal, eu venho com meu marido para a igreja, eu vou com ele para todos os lugares. E a gente vai ao shopping, a gente vai ao supermercado. E isso são coisas que precisamos fazer, porque a família precisa. Mas o nosso relacionamento, ele é construído em casa, no nosso dia a dia.
com as atitudes, conversando, conhecendo, assim a gente vai se conhecendo e o relacionamento vai sendo estabelecido. Mas a gente, muitas vezes, acha que com Deus não é assim. A gente passa a semana sem lembrar que Deus existe, ou lembra, às vezes, se tiver um aperreio, se não tiver, também não lembra, e quer vir para a igreja uma vez por semana e acha que isso vai ser o bastante para estar nutrido quando os tempos difíceis vierem. Não é suficiente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu li esses dias. Eu li essa frase, eu vou ler a frase, mas era algo que eu Deus já vinha falando ao meu coração através de um texto da Bíblia. Mas é uma frase que eu vou ler aqui para que vocês pensem e reflitam sobre isso. Nós devemos dizer não apenas às coisas erradas e ao que é pecado, mas também devemos dizer não a coisas que são agradáveis, lucrativas e aparentemente boas. Se essas coisas agradáveis, lucrativas, boas, que nos fazem bem, que não são pecado, se elas prejudicarem e atrapalharem o cumprimento dos nossos deveres e das nossas principais tarefas, do nosso relacionamento com Deus, você tem que abrir mão disso e dizer não. Então Maria, quando ela disse não ali para aquele serviço, ela não estava dizendo não para uma coisa que era errada, não. Marta precisava de ajuda. Havia serviço a ser feito. Mas Maria entendeu que naquele momento existia uma coisa que era mais importante. E Jesus diz: Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Eu acho que aqui Jesus está pensando várias coisas. Eu acho que no fundo ele está dizendo: Marta, não se preocupe com comida, não. Porque eu multiplico, eu faço brotar de onde não existe. Pare de se preocupar com isso. Vem aqui, eu tenho tanto para dizer para você. Mas ela está preocupada. E aí Jesus diz: todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Jesus está dizendo aqui que só tem uma coisa que é necessária. Uma. As outras são importantes. Nosso trabalho é importante. Cuidar dos nossos filhos é importante. Precisamos fazer isso. Mas tem uma coisa que é necessária, que é estar diariamente conectados a Deus e procurar ouvir de Jesus aquilo que Ele tem para nos dizer, que é tão precioso. E se nós estamos abastecidos em Jesus, se Ele nos enche, se Ele fala conosco a ponto de nós estarmos cheios, todas essas outras atividades importantes que nós temos a fazer, elas vão ser feitas com muito menos peso, com muito mais leveza, com muito mais facilidade, porque Ele já nos preencheu e Ele já nos direcionou. Ele nos prepara para ter um dia em que nós estamos prontas para resolver os conflitos, os dilemas que surgirem. Mas para isso nós precisamos dar prioridade ao que é principal. Nesse tempo com Deus é o tempo que a gente extrai vida para nós. É nesse tempo que a gente extrai vida para nós. E por muitas vezes eu mesma faço isso e depois vejo o quanto está errado fazer isso. Por muitas vezes a gente diz: não, eu vou fazer tudo durante o meu dia tem um monte de coisa para fazer. Depois que eu fizer tudo, aí eu vou parar e vou ler a Bíblia e vou meditar. E a gente dá para Deus o último lugar no nosso dia. Se der tempo, hoje eu vou parar e vou orar. Se der tempo, hoje eu vou parar e vou meditar. Se der tempo, hoje eu vou me alimentar da palavra de Deus. Como se isso fosse algo de menor importância. Só que o que acontece? Não dá tempo. Não dá tempo. Porque a gente começa a encher o nosso dia de tantas atividades e tantas coisas. E aí quando a gente vê, a gente estava desabastecida, nosso coração estava sem a presença de Deus, porque a gente não se abasteceu dele, nosso coração estava vazio, e durante o dia a gente teve problema, aí discutiu com o marido, e os filhos tiraram nosso juízo, e daqui a pouco a gente não está mais nem com vontade de orar, porque o dia foi difícil. E a gente tem esse costume de achar que a gente ora se tiver vontade, né?
como se nossa carne tivesse vontade de orar. Jesus, quando vai para o Getsemane e deixa os discípulos vigiando, ou pelo menos era para eles estarem vigiando, ele diz: vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você não se comprometer com esse momento de oração, seu corpo não vai pedir isso, não. Seu corpo, sua carne não vai pedir, porque a inclinação da carne é para o mal. Então, você não pode se deixar guiar pelos sentimentos. Hoje eu estou com vontade. E hoje eu vou ler a Bíblia porque eu estou com vontade. Você precisa se alimentar da palavra todos os dias. É o alimento, é o pão espiritual. E sem ela você fica fraco. E aí, quando as lutas vêm, quando as tribulações vêm, você vai sendo facilmente envolvido por essas coisas, por tantas coisas, assim como Marta foi envolvida por tantas coisas. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O que é que tem nos inquietado hoje? O que é que tem tirado o nosso foco daquilo que é principal, daquilo que é central, que deveria ser o principal na nossa vida? O que é que tem tirado o nosso foco? Aos pés de Jesus é um lugar de entrega. Quando a gente prioriza esse relacionamento com Deus, nós entregamos a Ele os nossos fardos, os nossos pesos, e fica muito mais leve, muito mais fácil seguir, caminhar, mesmo em dias difíceis. Jesus diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz para a gente trocar com Ele o nosso jugo, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou trocar o meu jugo com Jesus? Como é que eu vou ser aliviada se eu não vou até Ele? Marta não foi aliviada do jugo dela. Marta não foi aliviada do peso que estava sobre ela, a responsabilidade que ela estava sentindo de ter tantos hóspedes na sua casa e ela ter que dar conta de tudo. Ela só seria aliviada se ela fosse aos pés de Jesus e ficasse lá. E a preocupação sairia do coração dela. Esse lugar em Jesus é um lugar de alívio dos nossos pesos. E quanto mais tempo a gente dedica a ficar a sós com Deus, maior será o impacto disso na vida das pessoas também. Teve algo que eu li, isso foi no início do ano, eu até compartilhei lá não sei se foi no Instagram, mas foi algo que eu fiquei pensando nisso por vários dias. Se você não se alimenta, se sua vida com Deus não é constante, você não pode exercer um ministério que vai impactar pessoas. Se sua agenda ministerial está de um jeito que você não consegue tirar tempo a sós com Deus, você tem que parar. Porque você não vai conseguir cumprir a sua missão, nem a sua função. Você não vai conseguir impactar pessoas como você deseja. Eu sei que o seu coração deseja. Você não vai conseguir isso se você estiver tão cheio de atribuições que você não consegue parar e receber o alimento que vem do próprio Deus. Você precisa parar. A sua vida vai impactar pessoas se você estiver cheia, se você estiver alimentado, se você estiver extraindo de Deus vida para você e para outras pessoas. Nós precisamos parar. É por isso que tantas vezes ministérios afundam. É por isso que tantas vezes as pessoas não conseguem cumprir o chamado delas do Senhor para a vida delas. E aí elas dizem: não, o Senhor me chamou, mas não acontece nada. Não vai acontecer se você não se dispuser a se alimentar em Deus. Para que Deus cumpra em você o chamado que Ele tem para você, a missão, a função, você precisa se preparar. Essa preparação não vai acontecer se você estiver distraído com as coisas que podem até ser boas, podem até ser agradáveis, podem até fazer bem para você. Se elas não forem o principal, isso vai tirar você do seu foco. E eu queria ler aqui um texto que está em Hebreus, só para confirmar isso que a gente está dizendo. Hebreus 12. Hebreus 12,
no primeiro versículo. Antes de falar desse versículo, eu queria só contar o contexto aqui. Em Hebreus 11, eu acho que vocês conhecem, é o capítulo que Deus fala sobre a fé, né? O escritor aos Hebreus vai dizer que a fé, logo no início do capítulo 11, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. E aí, em todo o capítulo 11, ele vai falar de homens que viveram pela fé. E ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Noé, ele fala de Isaac, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele vai relacionando. E cada um desses homens, Deus vai dizer, foi pela fé que Abraão fez o que fez. Foi pela fé que Moisés fez isso, fez aquilo. E ele vai dizer, foi pela fé que que Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos. Cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Foi pela fé que José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções. Foi pela fé que Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. E ele vai dizendo, esse é o contexto de Hebreus 12, que eu vou ler aqui. Ele está falando de homens que viveram pela fé, de pessoas que cumpriram o propósito de Deus para a vida delas. Pessoas que decidiram, que fizeram escolhas difíceis. Moisés escolheu sair de uma vida de príncipe para cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Pessoas que viveram histórias difíceis como José, mas que cumpriram o chamado de Deus para a vida dele porque entenderam, em algum momento ou de alguma forma, ainda com o entendimento limitado deles, mas eles entenderam que aquele tempo de prova, que aquele tempo de dificuldade não era tempo de se voltar contra Deus, de negar o nome de Deus. Eles entenderam que era um tempo de continuar servindo a Deus, mesmo em tempo de provação. E aí, em Hebreus 12, ele está continuando. Vejam que ele diz no verso 1 o seguinte, portanto, ou seja, Moisés fez isso, Abraão fez isso, Noé fez isso, José fez isso, pela fé. Eles fizeram coisas maravilhosas pela fé. Coisas que a gente olha e diz, eu não faria. Eu não teria condições de entregar, de levar meu filho para sacrificar. Eu não teria condições de abandonar uma vida confortável e passar não sei quantos anos no deserto. Ele diz, portanto, também nós, isso é para nós, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o que isso tem a ver com o texto de Marta e de Maria? Tem a ver porque Maria poderia até ter sido citada aqui. Porque Maria, ela se livrou do que atrapalhava. O que era que estava atrapalhando? Marta. Os serviços, os afazeres, a preocupação, a ansiedade. Tudo aquilo que estava envolvendo ela. E Maria se livra daquilo que atrapalha. E ela senta e ela entende o que é o principal. E Deus está dizendo para a gente, livre-se daquilo que te atrapalha. Você tem uma missão para cumprir. Você tem um relacionamento para viver com Deus. Ele é o nosso pai e ele quer se relacionar conosco como o pai se relaciona com o filho. Mas a gente precisa se livrar daquilo que nos atrapalha. Não é só do que é pecado. Sabe por que é que não é só do que é pecado? Porque o texto fala, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. É outra coisa. Livremo-nos daquilo que nos atrapalha. Era pecado Abraão dizer que não ia matar o filho, que não ia sacrificar? Talvez não. Era pecado Moisés ficar lá na vida boa dele, no palácio, sendo criado pela mãe de criação dele? Mas o pecado é desobediência a Deus. Então, a partir do momento que Deus chama para fazer, aquilo que te atrapalha, que parece não é pecado, que nem é,
ele começa a ser, porque ele começa a colocar empecilhos na sua vida e começa a ser uma barreira para o cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer se relacionar conosco, mas a gente precisa se livrar daquilo que nos atrapalha. E quanto mais tempo a gente dedica a ficar a sós com Deus, mais a gente é nutrido e maior será o impacto das nossas vidas em outras vidas. Jesus diz no Evangelho de João, não precisa abrir, eu vou ler só um versículo aqui, Evangelho de João, capítulo 15, ele falando sobre a videira, eu sou a videira, vós sois os ramos, e ele diz algo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. A gente não pode dar fruto, a gente não pode crescer se a gente não permanece dando importância e priorizando aquilo que é principal. Esse tempo com Deus é que me prepara para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa profissional. É o tempo que eu dedico a Deus que faz com que a palavra de Deus tenha impacto em minha vida. Tem um livro muito conhecido, de todos, acredito, O Pequeno Príncipe. É um livro muito antigo e muito lindo, eu já li algumas vezes. E apesar de não ser um livro que a gente entende como um livro cristão, mas eu entendo que há princípios ali que Jesus já falava na palavra. Tem uma frase que é a personagem da raposa, que é um personagem bem sábio da história, ele fala para o Pequeno Príncipe assim. O Pequeno Príncipe, antes para explicar, ele cuidava de uma rosa. Ele fez amizade com a rosa e amou essa rosa e ele cuidava dela. E aí, quando ele está em outro lugar, isso no planeta dele, é um planetinha pequeno onde ele vive. Quando ele está em outro lugar, ele vê um campo cheio de rosas. E ele olha para as rosas e diz, aqui tem muitas, mas nenhuma delas é a minha rosa. Eu não vejo graça nelas. Mais ou menos isso ele diz. E a raposa sabiamente diz o seguinte: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez a tua rosa tão importante. É o tempo que a gente dedica a Deus que faz de fato ele ser importante para mim. Então não adianta a gente dizer que Deus é o primeiro lugar na minha vida, que Deus é o principal, que eu amo a Deus acima de todas as coisas, se você dedica tempo a tudo, ao que é importante, ao que é supérfluo, a tudo que é secundário, e você não dedica tempo a conhecer esse Deus que você diz que ama. É o tempo. Por que a gente ama tanto o filho, gente? Por que a gente ama tanto nossos filhos? A gente ama, inclusive, quando não nasce da nossa barriga. Pessoas que adotam amam com o amor de mãe. É o tempo que a gente dedica. Eu estava pensando nisso hoje. O tempo que você dedica para criar uma pessoa. Ela nasce e aí tem aqueles primeiros cuidados e você não dorme. E daqui a pouco vai crescendo e você não para mais sentado. Porque se tivesse uma criança de 2 anos aqui, você ia ver o que era. Eles não param, andando para lá e para cá. E daqui a pouco começa a crescer e você tem que dedicar tempo a ensiná-la a ler, a escrever. É tempo, é por isso que a gente ama tanto. É a convivência, é o tempo que a gente dedica. É por isso que a gente tem um cuidado com os filhos. A gente não quer que eles se envolvam com qualquer companhia, não quer que depois que cresçam, casem com qualquer pessoa. A gente tem um cuidado, porque nós dedicamos muito tempo àquelas pessoas. E a gente sabe que é amado quando as pessoas dedicam tempo a nós também. Deus, Ele nos ama de maneira incondicional. Mas Ele tem um mandamento para nós que é: ame a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o coração, de todo o coração. Pense aí numa coisa que você gosta muito e que você coloca o seu coração nela. Aquilo que você gosta muito e você se dedica. É desse jeito que tem que ser com Deus e mais. Tem que ser multiplicado. É de todo o coração, tem que ser real. A nossa entrega a Deus tem que ser real, tem que ser a entrega de Maria. Tem que ser a entrega daquela que para e fica ouvindo e se derrama. E aqui eu não estou querendo ensinar ninguém a ser irresponsável com seus afazeres, não. Nós temos afazeres a cumprir.
Existem coisas que têm que ser feitas, não tem? Todos os dias. Todos os dias a gente tem que ter comida na mesa, ter roupa limpa para as crianças. Todos os dias a gente tem que trabalhar para sustentar nosso lar. Tem coisas que precisam ser feitas todos os dias. Mas mesmo essas coisas, elas não podem tomar o primeiro lugar de Deus em nossa vida. E aí você pode perguntar, vamos para a parte prática, já para encerrar. Como é que, de fato, na minha vida, como é que eu, uma pessoa desses tempos modernos, como é que eu, uma mulher moderna, que vive nesse mundo de Marta, esse mundo em que a gente não para, que a gente tem um monte de obrigações, leva a menina para a escola, traz da escola, faz almoço, prepara coisa, trabalha fora, coloca a roupa na máquina, né? Quem tem máquina, quem não tem, lava na mão, estende roupa, separa, passa, enfim. Como é que eu vou ser Maria? Como é que eu vou ter o coração de Maria num mundo desse, tão atribulado? E aí vocês têm que lembrar de uma coisa. Jesus, quando ele fala para a mulher samaritana, ele diz que os antigos adoravam em determinado lugar, né? Ela diz que os samaritanos adoravam em determinado lugar e que os judeus adoravam em Jerusalém. E ela pergunta a Jesus onde é que deve adorar. E aí ele diz que procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, para adorar a Deus no seu dia a dia, você não precisa necessariamente passar o dia orando. E nem passar o dia lendo a Bíblia, até porque a gente tem afazeres. E Deus vai cobrar de nós se a gente não cuidar bem do marido, se não cobrar bem dos filhos, se não fizer o que tem para fazer, se não for um bom profissional. Mas aí é a grande questão do Evangelho. A grande questão do Evangelho é que ele não é algo religioso. Ele não é algo religioso. Tudo que a gente faz, quer a gente coma, quer a gente beba, tudo a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, você precisa do seu tempo com Deus? Precisa. Mas você pode passar o dia? Não, a menos que você tenha seu dia disposto para isso. Se você não pode, tire um tempo para Ele, acorde mais cedo, já que você não tem que ir atrás da lenha para fazer a comida, acorde mais cedo e passe tempo com Deus. Passe tempo com Deus para começar o seu dia. E durante o dia, como é que eu vou ter o coração de Maria durante o dia? Você não crê que o Espírito Santo habita em você? Você não crê que Deus está com você em todo o tempo? Você não crê que Jesus está com você em todo o tempo? Então você pode, onde quer que você esteja, você pode ser essa pessoa que vai adorar a Deus de todo o coração. Você pode ser essa pessoa. No seu trabalho, sendo um bom profissional, dando bom testemunho, fazendo o serviço que tem que ser feito, não enrolando. Sendo uma boa esposa, sendo um bom marido, sendo uma boa mãe, sendo um bom pai, fazendo o que tem que ser feito, servindo aqueles que Deus confiou a você com alegria, servindo com alegria, não como um peso. E como é que a gente consegue servir com alegria? Como é que a gente consegue trabalhar, às vezes, para um patrão difícil com alegria? Você só vai conseguir se você tiver nutrido a sua fé e o seu coração em Cristo. Você não vai conseguir sozinha. Você não consegue sozinho. Você não consegue falar palavras de vida eterna, imitando Jesus, se você não tiver primeiro recebido dele essas palavras. Então você se nutre primeiro nele e aí depois você vai para o seu dia a dia. Se você lê um texto de manhã na Bíblia, um texto que seja, um versículo, medite nele durante o dia. Devoção e obediência. Uma vida de devoção, uma vida devocional. Não é só ter um momento devocional, mas é uma vida dedicada a Deus. Que quando eu vou falar, eu me preocupo se aquelas palavras vão ferir alguém. Que quando eu vou falar, eu me preocupo se Deus vai se agradar daquilo que eu vou dizer. Que quando eu estou servindo, eu sirvo porque eu sirvo a Deus, não para aparecer. Vida de devoção e obediência, isso Deus quer de nós. Então, como a gente ter o coração de Maria num mundo tão atribulado? Abra mão do que é bom e viva o melhor de Deus para você. Se o seu dia está muito atribulado, coloque num papel
aquilo que você tem que fazer mesmo, aquilo que são atividades. Ultimamente eu tenho feito isso para não esquecer das coisas. Aí eu coloco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tal. Aí eu coloco, Deus é minha prioridade. Eu li isso num livro, vou ensinar aqui rapidinho. Deus é a sua prioridade, o que é que eu vou fazer por Ele hoje? Coloque. O que é que eu vou fazer pelo meu relacionamento com Deus hoje? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar, eu vou abençoar alguém, eu vou falar de Deus para alguém. Vai seguindo. A sua prioridade depois de Deus é o marido. Para o marido é a mulher. O que é que eu posso fazer por essa pessoa hoje? Depois do marido, da mulher, os filhos. Se você não é casado, a sua prioridade vai ser quem vive com você, seus pais. Depois disso tudo, no trabalho, o que é que eu posso fazer aqui para abençoar pessoas ou para ser um cristão relevante neste lugar? Mas precisamos fazer isso primeiro, priorizando aquilo que é prioridade, colocando o nosso coração em Deus e buscando nele a fé, os nutrientes que nós necessitamos para prosseguir na nossa caminhada, os nutrientes que nós necessitamos para abençoar a vida de outras pessoas. Precisamos ter esse coração de Maria. E só para encerrar, mesmo agora encerrando, 2 minutinhos. Eu queria falar para vocês de um breve testemunho. Vou falar para você um breve testemunho. O testemunho é grande, mas eu vou falar rapidamente um detalhe dele. Em 2017, março de 2017, nós perdemos um filho. E eu não sei se aqui alguém já viveu essa experiência, mas acredito que é a experiência mais dolorosa que alguém pode enfrentar. E eu não tenho dúvidas, não tenho nenhuma dúvida, e digo a vocês com certeza, que o que fez com que eu me reerguesse, foi estar alimentada na palavra de Deus e foi estar nutrida em Deus. Se naquele período que tivesse acontecido o que aconteceu, se tivesse sido há 6, 7 anos, numa época em que eu não estava me relacionando com Deus como deveria, numa época em que eu estava dormindo para as coisas de Deus, teria sido muito diferente. Eu estava nutrida. A palavra de Deus estava no meu coração. E quando as tribulações vêm, quando as dificuldades vêm, são essas raízes nossas na palavra de Deus que vão fazer com que a gente não caia. Vão fazer com que a gente esteja firme. Mas é relacionamento com Deus. E quando eu comecei a ficar sem querer fazer nada, querendo me deprimir, eu comecei a ir para o meu quarto e comecei a passar tempo com Deus. Muito mais até do que eu fazia antes. Muito mais. E Deus me alimentou. E eu já contei isso em testemunho, mas é algo que eu não consigo nem explicar pelos olhos naturais. Mas nesse período, não fazia nem 6 meses que tinha acontecido, que eu tinha perdido meu filho. Nesse período, nesses momentos com Deus, foi o período em que eu senti mais alegria. Mas era uma alegria que não vinha de fora, era uma alegria mesmo aqui dentro. Quando eu passava tempo com Deus, eu me nutria de uma forma que eu sentia paz, eu sentia alegria, eu me sentia disposta para fazer as coisas no meu dia. Quando eu passava 2, 3 dias, 4 dias, uma semana, esquecendo de ter esse momento meu com Deus, aquela tristeza, aquele desânimo, aquela dor começava a martelar no meu coração de novo. E Deus falava comigo, porque Ele é misericordioso. Ele sempre me mostrava, está acontecendo porque você está deixando de se alimentar de mim. Eu tenho vida, eu tenho alegria para você, mas você precisa me buscar. Então que vocês estejam nesse intuito. Eu sei que tem muitas coisas que a gente precisa fazer, eu sei que a nossa vida é corrida, mas tire um tempo. Você precisa desse tempo. A gente precisa. Tire o tempo que de repente você perde com alguma coisa que é secundária e passe tempo com Deus. E você vai ver a diferença dessa experiência sua com Deus na sua vida e como você vai crescer. Amém? Deus abençoe vocês.